Imagina que você é um guarda florestal e precisa observar a natureza e garantir que nada de ruim aconteça, mas encontra uma pedra especial que vai te trazer muitos problemas. E esse é o filme Lookout, de 2025. E hoje eu estou na floresta. Então pega seu repelente e vamos de mais um recap. Um homem está andando pela floresta, quando encontra um acampamento abandonado e ao lado havia um homem que estava amarrado a uma árvore todo machucado, mas dele não estava saindo sangue, mas sim um líquido azul estranho. Mas vamos com calma, porque esse é o primeiro dia da nossa Ranger, Melissa, que está a caminho da sua escala e ela manda mensagem se despedindo do seu namorado Jake, pois ela ficaria ali durante muitos dias, mas como o pagamento é bom, então muitos querem fazer. No caminho, ela vê um homem de costas e quase o atropela, mas ele desaparece e ela sai para olhar, e ele reaparece com uma balestra na mão de caça e ela pergunta o que ele estava fazendo, mas ele não quer falar e percebe que ele tem deficiência intelectual. Pão de batata. Do mato saem mais 2 caçadores, e Melissa diz que não estava na época de caça aos cervos, e só começaria em um mês, e eles dizem que só estavam olhando a área para fazer um reconhecimento, e Melissa sente que eles estavam escondendo alguma coisa e precisava ficar esperta, e eles seguem um caminho pelo meio da floresta. Ela segue o caminho até seu posto, mas havia um portão trancado e só poderia entrar quem fosse funcionário, e assim que ela abre, aqueles caras aparecem com um carro querendo entrar, mas ela consegue trancar a tempo, e eles ficam observando de longe. Então claramente eles queriam fazer alguma maldade com ela, mas ela foi mais rápida. E seguindo o caminho, ela chega na torre de observação e Billy, o Ranger que ficou no último mês, já estava angustiado, porque ela estava atrasada e ficar ali o mês todo pode te deixar louco. E ele mal fala com ela e coloca todas suas coisas dentro do carro dela e diz que ela precisava carregar a bateria e torcer para não enlouquecer e vai embora. E Melissa olha o lugar e fica animada, pois é sua primeira vez como Ranger, e pega os suprimentos que eram deixados nas escadas uma vez por semana e arruma o lugar, já que ela passaria o mês ali. E ela percebe que já estava na hora de reportar o clima e o estado da floresta, e a bateria do rádio estava descarregada, então ela desce para ligar o motor a diesel, mas também estava sem combustível, e Billy saiu e deixou ela na merda. Ela consegue reportar, mas ela atrasou 5 minutos, e seu chefe dá uma comida de rabo nela, pois ela só está um dia e não consegue fazer sua função, que é ligar o rádio no horário exato e falar se o clima estava bom. E ela ainda se assusta com um pássaro que bateu no vidro e ela tenta falar para o chefe, mas ele diz que é problema dela e só precisava do relatório. E foi aqui que Melissa finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Melissa desce para enterrar o pássaro e tira uma foto, pois é um dos seus hobbies. E ela sobe para meditar e seu telefone toca, pois já estava na hora de reportar o tempo à tarde. E ela termina a noite preparando algo para comer e o rádio começa a tocar e esse é o Roy. E ele diz para ela ir para o canal alternativo para o comandante não reclamar. E Roy diz que ficaria ali nos próximos 2 meses, pois não tinha motivos para voltar para casa. E Melissa diz que também se disponibilizou por esse tempo e Roy pergunta do que ela estava fugindo, porque alguém com família não escolheria isso, se não fosse para fugir ou pelo bônus. E ele pede para ela contar outro dia. Melissa vai dormir, mas algo acontece de madrugada e cai alguns meteoritos na floresta. E agora vamos para o segundo dia, e ela já está mais tranquila com o lugar, e aproveita para fazer seus exercícios e desce para tomar banho de mangueira, mas ela sente que estava sendo observada e realmente estava, pois aquele doidinho do início estava olhando para ela por detrás das árvores, e ela sobe para reportar o clima. E galera, considerando que você vai ficar ali sozinho, não precisa nem tomar banho. Melissa quer fazer um reconhecimento da área, e andando encontra algumas latinhas no chão, então haviam pessoas acampando ali perto, e um galho ela encontra um pedaço de pano com um líquido azul estranho. E
mais à frente havia um acampamento que estava abandonado e uma caixa de som estava saindo ruídos estranhos, e ela percebe que a barraca foi furada por algo que caiu do céu. E uma mulher aparece em choque, falando que não sabia onde estava a pedra, e ela estava com a perna toda queimada e se não tratasse logo, teria que amputar. Então, ela a leva para a torre e pede para ela esperar enquanto que ela reporta o problema. E diz que era uma emergência médica e seu chefe que estava fazendo ronda recebe o chamado, mas já estava com raiva, porque no segundo dia a novata já estava causando problemas. Quando ela desce, a mulher saiu e ficou olhando para o meio da floresta, falando que não estava com ela, e ela não estava sentindo suas pernas queimadas, e de fundo estava aquele doidinho observando o Domato. Quando seu capitão chega, eles colocam a mulher no carro, e ele começa a brigar com ela, pois a função dela não é ficar andando pela floresta e ajudando os outros, mas é garantir que a floresta esteja segura e ficar na torre para reportar, e diz que ela deveria consertar o equipamento de recarga, e ela percebe que a placa solar caiu da torre, então ou ela conserta ou logo ficaria sem luz, porque a gasolina do motor não duraria o mês todo. Para desestressar, ela senta e começa a meditar, e seu telefone toca porque estava na hora de reportar, mas ela consegue atrasar 1h30. Mas seu chefe não reclama e ela desce para ligar o motor e percebe uma sacola no chão, e foi a mulher que trouxe com ela, e dentro estava cheio de pedras, mas uma ela não conseguiu identificar no seu catálogo de pedras. E Roy chama pelo rádio e diz que essa seria uma bela noite, pois estava chegando uma tempestade, e ela agradece por falar com ela e a luz acaba. A tempestade começa, mas ela coloca o fone para dormir. O problema é que ela vê que o rádio ligou sozinho, mesmo sem energia, e estava saindo um ruído de alguém falando, e aquilo era assustador, mas pode ser apenas uma interferência. E esse foi apenas o segundo dia. No terceiro dia, ela reporta no primeiro horário e se prepara para fazer um outro reconhecimento da floresta, e ela quer voltar naquele lugar onde a mulher estava acampada e tira fotos para registro, e um homem aparece perguntando o que aconteceu ali e fica assustado, pois ele estava acampando ali perto, e aquilo poderia ser um ataque de urso, mas Melissa diz que um urso não fazia aquilo e manda ele continuar o caminho dele, e ela tira uma foto dele como registro de segurança. À noite ela volta para a torre e fica conversando com Roy, e ele diz que aceitou ficar a temporada inteira pois não tinha para onde voltar, pois sua esposa, que ele foi casado por mais de 30 anos, acabou falecendo, e ali ele sentia que tinha um propósito. E depois Melissa tenta dormir, mas fica pensando no que pode ter caído naquela barraca. E agora começa o quarto dia, e o dia anterior foi tranquilo, então ela faz seu repórter do dia e sai para andar pela floresta, mas dessa vez ela sente que estava sendo seguida por alguém e sai correndo, mas acaba pisando em uma armadilha de urso, mas por sorte aquele homem do dia anterior estava por perto e a ajuda a abrir a armadilha e diz que a levaria até sua torre de vigia. O problema é que Melissa nunca disse que estava em uma torre, e ela percebe que estava sendo observada por ele o tempo todo e tenta jogar o spray contra ursos nele, mas nada acontece. E ele insiste em ir para a torre pois tinha algo que era dele, e ela ficaria presa, mas aqueles caçadores passaram na hora e apontam as flechas para ele e levam Melissa para o carro. O problema é que o que fica de olho nele erra a flecha e o cara o levanta pelo pescoço como se não fosse nada e quebra seu pescoço, mostrando que ele não é humano. E os dois correm para o carro, pois eles seriam os próximos. Eles tentam sair com o carro, mas o cara levanta para eles não saírem do lugar, mas ele libera o carro e deixa eles seguirem caminho. Mas antes de ir, o caçador precisa pegar o Skitter, que é o doidinho do grupo, e ele estava amarrado em uma árvore porque teve um surto. Enquanto isso, Melissa está no carro, e o homem misterioso aparece e ela dá o dedo do meio porque a porta estava trancada, mas ele arranca como se não fosse nada, mas o caçador volta com o doidinho para tirar ela dali, e o caçador arranca a pulseira dele e ele diz que sem a pedra ele volta a ser vulnerável. O problema é que mesmo assim o cara morre, e Melissa corre e se esconde em uma das barracas, mas o homem conseguia sentir que ela estava ali. Skitter aparece na frente e diz que a protegeria e tenta acertar uma flecha nele, mas ele pega em alta velocidade e usa a flecha para dar várias flechadas nele. E agora ela estava sozinha e não consegue fugir dele
ele porque ele é muito rápido. Ele a puxa pelo cabelo e a levaria para a torre, e ela usa uma pedra para quebrar a pulseira no braço dele e acerta a pedra na cara dele, que estava vulnerável, e sai sangue azul. E agora ela sabe que tinha algo a ver com aquela pedra que encontrou e corre para a torre. E galera, aqui vem um momento de burrice, pois ela deveria ligar o motor e chamar ajuda no rádio, mas sobe e fica escondida com o machado. E Roy aparece porque não conseguiu contato com ela o dia todo. O problema é que o homem aparece atrás dele e o joga da torre. E Melissa, para o distrair, pega algumas pedras que estavam na mesa e joga da torre. E ele vai atrás achando que era a que procura. E ela aproveita para ver se Roy estava bem, mas a queda foi grande. E o homem percebe que ela não jogou a pedra certa e vai para cima. Mas agora ela já estava com sangue nos olhos e dá uma machadada nele, que cai tortinho no chão. E ela acha que acabou, mas Roy levanta machucado e vai para cima dela pedindo a pedra, porque de alguma forma aquele cara morreu, mas entrou no corpo do Roy, e ela não tem escolha e precisa acabar com ele. Depois de tudo isso, ela decide ligar o motor e pedir ajuda, e seu chefe chega e percebe tudo o que aconteceu, e dessa vez não fala nada, só a coloca no carro. E Billy teria que ficar no seu lugar até tudo se resolver, e ele abre o balde com as comidas e encontra a pedra guardada, e seu nariz começa a sair um líquido azul, então ele também foi infectado. E galera, nunca imaginaria que uma pedra poderia causar tanto problema assim. Vou começar a andar com uma pedra no bolso para dar na cabeça dos outros. Vamos ver se minha vida fica melhor. E eu tenho certeza que uma coisa pode deixar sua vida melhor, e é só deixar a curtida e um comentário no vídeo, porque amanhã sempre pode ter algo melhor. Então é com vocês. Agora eu vou nessa, abraços e fui! Eu vou cair!